Notas baixas no Enem 2025. Tá faltando critério na banca? É o que o pessoal aí, os jovens youtubers, universitários de medicina estão falando aí. Estão dizendo que a banca do Enem não tem critério nenhum. E eu acho muito imprudente, né? Simplesmente você falar que uma banca não tem critério algum, né? Então, se você fala isso, o que você está querendo dizer? Que as notas são aleatórias. Basicamente, simplesmente, roda-se uma roleta, né? Ou o avaliador chega lá e diz que, pela cara da redação, diz se a redação vale 10 ou se vale 0, né? Não vale 0 se vale 1000. Então, eu acho pesado, né? E tem um apelo muito emotivo, né? Dizer que não tem critério algum. Critério existe, né? Basicamente, os critérios de correção do Enem são os mesmos desde 2010, desde o novo Enem, né? Então, o Enem é uma prova que já acontece desde 98 e ela nasceu já com essa vocação, né? De ser um exame nacional, mas que sirva também como ingresso à universidade. Então, a gente tinha um modelo regionalizado, né? Cada instituição, cada universidade tinha seu próprio vestibular e o candidato aí tinha que sair rodando pelo Brasil inteiro, né, para conquistar uma vaga na universidade, principalmente o pessoal da medicina, né? Então, com o Enem isso acaba, né? Então, você pode fazer a prova no seu local, na sua cidade, né? E aí você pode tentar, né, uma vaga em outro estado. Eu acho que de alguma maneira isso democratizou o acesso, né? Mas realmente o Enem é um grande transatlântico, né? Então os efeitos, né, a complexidade, a logística é muito grande. Então, voltando aqui ao tópico, a grade de correção, os critérios são os mesmos. A gente sabe quais são os critérios, a competência 1, 2, 3, 4, 5, certo? E tem os níveis. Então, a descrição dos níveis é basicamente a mesma coisa há muito tempo. A mudança, né, está nos combinados, né? E o combinado da banca é a interpretação que a banca dá à regra geral. Então a gente tem a matriz de correção, que todo mundo já sabe, e ela é ampla. Mas é preciso combinar os pormenores, né? Então, basicamente o que o pessoal chama de mudança na correção, na verdade são a evolução dos combinados. Então, cada vez mais, esses combinados, eles vão se aprimorando, né? Então, basicamente, a cada ano, o que a banca faz? Ela se reúne e propõe. O que nós vamos fazer, como vamos avaliar tal situação específica, né? Situação X ou Y. A gente coloca na competência 2 ou 3 essa situação específica. Então, o que vem evoluindo são os combinados da banca, certo? Mas isso não afeta a grade de correção e nem afeta a estrutura dissertativa argumentativa, né? Então, o grande problema é que todo mundo, né, tem essa ideia de se preparar para o Enem, para a redação do Enem, levando em consideração os combinados da banca. Só que o combinado muda todo ano. E aí está o grande problema, né? Então você está sempre refém do que um grupo X de um determinado período resolve fazer, né? E aí, para esse ano, a gente teve, né, esse fator, né, das redações modelo, já desde o ano passado. Na verdade, essa história de a caça às bruxas, né, para as redações modelo já vem sendo ventilada há algum tempo, né? Então, não é de se surpreender, na verdade nem deveria. As pessoas estão se surpreendendo, não sei se é, sei lá, subestimando, às vezes é só mesmo para fazer estardalhaço nas redes sociais, mas os combinados vêm alterando. Então, por exemplo, só lembrar, antigamente o avaliador ele só considerava
né, para avaliação aquilo que tinha a ver com o tema e com o texto principal. Então, quando colocaram a receita do miojo e o hino do Palmeiras, e a redação, né, essas redações tiveram uma nota, aquilo virou um escândalo. Por quê? Porque o avaliador estava orientado a dar a nota com base naquilo que tinha a ver com o tema, com o texto dissertativo argumentativo que estava desenrolando. Qualquer coisa anômala, ele era orientado a fingir que não existia. Certo? Então, aquilo era um combinado daquela época. Entendeu? Virou escândalo nacional, a banca resolveu, para o próximo ano, se tiver alguma coisa estranha, com o objetivo de desprestigiar a banca, tem que anular a redação. Né? Já teve também redação nota 1000 com erro grave de ortografia, né? E isso também foi exposto. Então, hoje, a redação nota 1000 não pode ter erro grave de ortografia, né? Então, o que a gente tem que entender? Que ao longo do tempo, a banca ela vai melhorando, ela vai aprimorando, né? Eu acho que a única mudança mesmo grande no critério foi não zerar a redação cuja a proposta de intervenção fira os direitos humanos. Então, essa mudança ela veio com medida judicial, se não me engano, pelo STF. Então, basicamente, antigamente, né, a redação que ferisse os direitos humanos era zero. Né? Hoje, é zero só na competência 5. Então, ao longo do processo, eu identifico como mudança na correção, no critério, apenas esse. Né? Critério mesmo, critério formal. Né? Os combinados, eles vão flutuando, certo? E aí a gente tem que ter essa maturidade, né, de separar as coisas. A banca ela vai ter seus problemas, né? Principalmente num processo tão complexo, com logística muito complicada, que é a do Enem, que passa por várias mãos. Treinamento de milhares de avaliadores, né? Então, e tudo isso dá uma complexidade para o certame que abre mais margens para erros e furos, certo? Então, eu acho que isso aqui a gente tem que levar em consideração. Existe um custo do Enem. Qual é o custo do Enem? Possibilidade de ter furos, né? Então, para 2025, né, o que eu acho, com a certeza, que realmente pegou, né? Repertório de bolso. Mesmo que a pessoa tenha usado de uma maneira que para ela fosse produtiva, o fato de a pessoa usar aquele repertório muitas vezes já cristalizado, de bolso, né? Aquele repertório que todo mundo fica repetindo, meio que já cria um ranço ali, um alerta vermelho. Fica mais difícil de você convencer um avaliador de que aquele repertório que é comumente utilizado, na sua redação está sendo aplicado de maneira produtiva. Então, é importante você fugir do radar, né? Outra coisa também estruturas que remetam a modelos prontos. Então, por mais que, não, eu tenho uma estrutura que é minha, eu não copiei a estrutura do fulano, do cicrano, né? É uma estrutura que é minha, que eu inventei. Mas perceba, o texto, por mais que ele seja seu, ele pode ter aquele cacuete, ele pode soar um texto pré-montado, né? Ele pode dar aquela impressão. E se você transmite uma impressão, né, de um texto que a sua redação ela é pré-montada, aquela impressão não vai ficar, porque a correção ela é feita em 3 minutos. E fator humano, né? O fator humano sempre existiu e sempre vai existir na correção do Enem, certo? Eu lembro que a discrepância, logo no começo, a discrepância não era só de 100 pontos, era, se eu não me engano, 500 pontos, 400 pontos, tinha uma discrepância muito maior, era muito mais tolerável, né, uma discrepância dessa magnitude. Ao longo do processo, essa discrepância ela foi diminuindo, né? Então, ela passa por 2 avaliadores, se tem discrepância vai para uma terceira
avaliação, no final ainda tem uma banca. Ou seja, então é muito difícil uma redação do Enem estar 100% errada. A redação do fulano ficou 700, mas merecia 900. Cara, é muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque a própria sistemática ela vai colocando outras pessoas no processo, que vão dando um outro olhar. Então, não foi o 900, mas 800. Lembrando que uma diferença de 100 pontos, ela é tolerável, ela está na margem de tolerância. Entendeu? Então, minha redação merecia 940, 960. Tirei 880, por exemplo. Está na margem. A gente tem que lembrar que redação do Enem ela trabalha com faixas de nota, não é nota cravada. Então, um texto 800, ele está na zona dos 800. Para uns pode ficar mais próximo dos 900, para outros pode ficar mais próximo dos 800. Então, é isso que a gente tem que começar a amadurecer mais para não ficar surtando na internet, ou surtando em casa, ou surtando nas redes sociais, aumentando um problema que existe o problema, mas ele não precisa ser dada a magnitude que muitas vezes é dada, né? É complicado, é complexo, porque lida com o destino das pessoas, mas é a regra do jogo. Tá 100% tudo certo? Não tá 100% tudo certo. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso e não ficar só dependente do Enem. É ter atenção com outras possibilidades, outros vestibulares, outras formas de ingresso na universidade. E o mais importante, né, é focar no seu crescimento, nos seus estudos e no seu desenvolvimento pessoal. Então, que 2026 seja um ano de mais estudo, de mais aprendizado e de crescimento pessoal. É isso aí e até o próximo vídeo.